Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, queridos irmãos e irmãs que também nos acompanham através dessa transmissão. Hoje, então, nós celebramos o Domingo da Divina Misericórdia. Ao encerrar a semana da Páscoa, a oitava da Páscoa, a Igreja nos convida a celebrarmos esse atributo de Deus, essa qualidade de Deus, a misericórdia, que é o maior atributo de Deus. Em todas as obras de Deus, em tudo aquilo que Deus faz, está a sua misericórdia. E essa data da festa da Divina Misericórdia foi um pedido feito pelo próprio Jesus. Há muitas aparições, muitas revelações que chegam ao nosso conhecimento, mas a gente deve sempre ter o critério de seguir e se pautar por aquelas aparições às quais a Igreja deu a sua aprovação, depois de estudar, de analisar, de ver a conduta da pessoa, ao menos supostamente escolhida para essas revelações, a Igreja então se pronuncia. E tem alguns sinais que são muito importantes. Por exemplo, quando a Igreja estabelece uma festa relacionada com essa aparição. Por exemplo, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora das Graças. A Igreja aprova aquela revelação, nos garante que se trata de um fato verdadeiro e não uma ilusão de alguém, porque em muitos casos pode ser uma imaginação, uma ilusão, às vezes até uma fraude. Então, quando a Igreja assume essa devoção e estabelece até uma festa litúrgica, é uma garantia de que eu posso acreditar. E tem uma segunda garantia que conta muitíssimo, muito, muito mesmo, quando a pessoa que supostamente teve a aparição tem a sua santidade reconhecida. Em Lourdes, Santa Bernadette. Nossa Senhora das Graças, Santa Catarina. Em Fátima, São Francisco, Santa Jacinta. E a irmã Lúcia, que não é santa ainda porque morreu não faz muito tempo, mas que também já está no seu processo de canonização. Coração de Jesus, Santa Margarida. São pessoas cuja vida é um testemunho das revelações que eles tiveram. Viveram aquilo que nosso Senhor ou Nossa Senhora lhes manifestou. E a festa que celebramos hoje também nos dá essa garantia. O próprio Jesus pediu a uma religiosa polonesa chamada Faustina Kowalska, que no domingo da oitava da Páscoa fosse celebrada a festa da Divina Misericórdia. A Igreja analisou, estudou, esperou o tempo, esperou a hora propícia. Deus suscitou um Papa que veio do mesmo país desta religiosa, um Papa que mesmo antes já tinha escrito muito sobre a misericórdia. Então esse Papa estabeleceu no ano 2000 a festa da Divina Misericórdia. O Papa é São João Paulo II, que já tem também esse S no seu nome, São João Paulo II. E no mesmo dia, nós temos a segunda garantia. Santa Faustina, a irmã Faustina, também foi canonizada, foi declarada santa. Ou seja, a aparição é confiável e o vidente é uma pessoa santa. É uma pessoa que viveu aquela mensagem que ele foi encarregado de transmitir para nós. Então, é uma devoção que nós podemos abraçar com toda a confiança. E é uma devoção para os nossos dias. Se em nossos dias é que essa festa foi aprovada, Nosso Senhor pediu, se eu não errar aqui o ano, me parece que foi em 1933 que ela teve as aparições de Jesus, e Nosso Senhor exatamente se manifestou a ela pedindo o quadro, como nós temos hoje aqui no altar, e a Igreja foi esperando o momento oportuno até que o Papa São João Paulo II julgou que no ano 2000, o início, final de um milênio e começo de outro, era a hora de apresentar ao mundo de uma forma clara e explícita, nova, renovada, a misericórdia de Deus. E o Papa disse, o mundo precisa da misericórdia. E Jesus disse, o mundo só terá paz quando se voltar à minha misericórdia. E uma coisa interessante é que, por exemplo, eu dei aqui exemplo de algumas aparições. A festa do coração de Jesus, pedida através de Santa Margarida Maria. Quando foi fazer o dia da festa, então a igreja encarregou alguém de preparar a missa, de preparar os textos. Então a missa
é preparada para a festa que ia começar. No caso de hoje, não. Jesus pediu que esse dia fosse o dia da Divina Misericórdia e não precisava preparar a missa, porque os textos de hoje, já lá no coração de Deus, já foram inspirados para que se falasse da misericórdia. De modo que foi somente estabelecer o dia, mas a missa todinha já fala da misericórdia. A primeira leitura é uma coisa impressionante. Antes da aparição de Jesus misericordioso, essa leitura já era feita no dia de hoje. E a leitura fala do sangue e da água. Aquele que vem, Jesus, o Salvador, que vem com o sangue e com a água. E é exatamente assim que Jesus se mostrou. O sangue, o preço da nossa redenção. A água, o símbolo da purificação de nossa vida. O sangue, o sinal claro da Santíssima Eucaristia. A água, o sinal eficaz usado no batismo. O sangue, que lembra também a confissão. A água, que lembra a graça de Deus que lava a nossa alma. Aquele que vem pela água e pelo sangue. E o Evangelho de hoje, meus irmãos, em vários aspectos, nos fala sobre a misericórdia. O primeiro aspecto, o principal, e Jesus escolheu certamente por causa disso, é porque é no dia de hoje que Jesus institui o sacramento da confissão. Jesus sopra sobre os apóstolos. O sopro é o sinal do Espírito. E tanto é o sinal que Jesus fala: recebam o Espírito Santo. Os pecados que vocês perdoarem, ficarão perdoados. Os pecados que vocês retiverem, ficarão retidos. Vejam, meus irmãos, o valor da confissão. Às vezes, a gente alimenta no coração um certo medo de nos confessarmos. É natural até certo ponto, vem a vergonha, a gente fica constrangido pelos nossos erros. Ter um pouco de vergonha é bom sinal. É sinal de que o pecado nos incomoda. Mas essa vergonha natural, esse medo, não deve nos impedir de nos aproximarmos do sacramento. Quando nós vamos na confissão, meus irmãos, nós não vamos ali para ser julgados. O padre não tem direito de na confissão nos julgar. Não é? Ele ali é um tribunal, sim, mas é o tribunal da misericórdia. Nós vamos ali para recebermos o perdão e não para sermos julgados, avaliados. Ah, mas o que o padre vai pensar de mim? Não vai pensar nada. O padre não está ali para pensar nada de ninguém. Ele não tem esse direito. Ele está ali, o que ele vai pensar de você? Você é um filho amado de Deus, uma filha amada que precisa do perdão de Deus. E ali o padre é esse instrumento. Essa posição que a gente tem colocado no confessionário ali, tem hora, às vezes o Santíssimo está exposto aqui, eu fico sentado ali e fico assim, imaginando o que acontece. Nosso Senhor está aqui, é como se ali no padre, como se batesse ali como se fosse um espelho, a misericórdia que chega ao padre e passa para a pessoa. Isso é o padre. É um instrumento, é um canal, é como se fosse um espelho que reflete a misericórdia que vem do coração de Jesus. E isso acontece no confessionário. Nós não devemos ter medo da confissão, não devemos ter medo. Um certo receio, ficar meio sem jeito, isso é normal, mas é uma coisa que temos que trabalhar no nosso coração. Quando nós saímos dali, meus irmãos, como que nós nos sentimos aliviados pelo perdão de Deus? Quando o padre fala com a gente, pode ir em paz. Você pode ir em paz, meu filho. Tudo que você fez está perdoado. Para Deus é como se não tivesse existido. E por que eu tenho essa segurança, essa certeza? Porque Jesus diz hoje: ah, padre, eu me confesso, mas lá no fundo fica aquele pensamento assim, será que realmente eu fui perdoado? Você não tem direito de duvidar disso. Você não tem esse direito. Se você se confessou com sinceridade, não é, com arrependimento, com propósito, você não tem por que duvidar. Da mesma forma, meus irmãos, que nós acreditamos que Jesus está presente na hóstia consagrada. Por que eu acredito? Porque eu vejo? Não, nunca vi. Nem vou ver aqui na terra. E por que eu acredito? Porque Jesus falou. Da mesma forma que eu acredito na presença real de Jesus, porque Jesus deu ao sacerdote o poder de consagrar, assim também eu acredito no perdão dado no sacramento da confissão, porque Jesus deu aos apóstolos o poder de perdoar os pecados. Ou seja, do mesmo jeito que eu acredito que Jesus está presente na hóstia consagrada, eu acredito no perdão que Ele me dá. Como Deus é bom, eterna é a sua misericórdia, infinita é a sua misericórdia. Então, nosso Senhor hoje nos convida a ter essa confiança
no perdão de Deus. Nós temos procurado, mesmo com a pandemia, talvez até por causa disso, a nossa paróquia tem tido um grande horário de confissão, todo dia, a partir das 4 horas, ou estamos os 2 padres aqui, ou ao menos um, a gente fica aqui. Se alguém chegar, sabe que o padre está lá na igreja. Se ninguém chegar, estamos no melhor lugar do mundo, na presença de Jesus sacramentado. Mas saibam disso, toda tarde. E se alguém não puder vir à tarde, fala com a gente o horário que pode vir. Mas toda tarde, de segunda a sexta, a partir das 4 horas, nós ficamos à disposição, para que todo mundo possa ter a oportunidade de se confessar. Ninguém pode falar, eu não me confessei porque eu não tenho tempo, não tenho horário. Tem sim, tem sim. Se você não puder nesse horário, combina com o padre, fala com o padre, vamos marcar um horário, vamos agendar. Mas não é por causa disso que você vai ficar sem fazer a experiência do perdão de Deus, e principalmente agora, no tempo em que devemos fazer a nossa Páscoa, agora durante todo o período pascal. Então, a misericórdia de Deus no sacramento da confissão, mas hoje também brilha a misericórdia de Deus na maneira como Jesus lida com os apóstolos. Aqueles homens que abandonaram Jesus, que fugiram, na hora que Jesus mais precisava deles. Quando Jesus aparece a eles pela primeira vez, primeiro que talvez se fosse um de nós, que tinha ressuscitado, ia falar assim, eu aparecer para eles? Não. Não acreditaram em mim na hora da paixão, agora ressuscitado? Não merecem não. Não merecem me ver ressuscitado. Talvez a gente pensaria assim. Nosso Senhor não pensa assim. Por quê? Porque eterna é a sua misericórdia. Ele age com misericórdia. Mesmo sabendo que os apóstolos erraram, Jesus, na sua misericórdia, conseguiu enxergar ali a fraqueza daqueles homens, as circunstâncias que não foram fáceis para eles. Né? Fugiram porque tiveram medo, eram fracos, erraram sim, não rezaram como Jesus pediu, né? Mas Jesus tem pena deles. E quando aparece para eles, a primeira palavra que Jesus diz, a paz esteja convosco. Vocês estão com o coração agitados, com o coração cheio de medo. A paz para vocês. Eu desejo para vocês a paz. Nenhuma palavra de censura, nenhuma repreensão, nada. Jesus queria recuperar os seus discípulos. E brilha mais ainda. Então a confissão, a maneira que Jesus trata os apóstolos, mas tem um caso em que brilha mais ainda a misericórdia de Deus nesse dia, na pessoa do apóstolo Tomé. Jesus aparece na tarde do domingo, logo no dia da sua ressurreição, e o Evangelho fala assim, Tomé não estava com eles. Está vendo como que é ruim se separar dos amigos, né? Se separar ali da igreja nascente? Tomé não estava com eles. Talvez Tomé estivesse em outro canto, triste, desanimado, como os 2 discípulos de Emaús também tinham ido embora. Ele não estava ali. E quando Tomé chega, o ambiente do cenáculo já estava diferente. Os apóstolos estavam felizes, ainda não conseguiam acreditar agora de tanta felicidade. E todos falam para ele, o Evangelho nos diz, o que os apóstolos disseram para Tomé, Tomé, nós vimos o Senhor, nós o vimos. Meus irmãos, e tem um detalhe, hein? Aquilo que Tomé diz que quer fazer, Jesus permitiu aos outros também. Ele mostrou para eles, olhem aqui, vejam minhas mãos, vejam o meu lado. Os outros também viram. E eles falam para Tomé, Tomé, nós vimos o Senhor. E Tomé não acredita. Tomé não acreditou na palavra de 10 homens. Não acreditou na palavra de 10 amigos. De 10 pessoas escolhidas por Jesus. Não acreditou. Geralmente a gente carrega as tintas em São Tomé. Hoje eu queria ser misericordioso com Tomé. Coitado de Tomé. Ele estava abalado. Depois de tudo que Jesus sofreu, de tudo que tinha acontecido, ele estava abalado na sua fé. Claro que ele deveria ter acreditado. Mas vamos nos colocar no lugar de Tomé. Será que eu acreditaria? Que alguém me dissesse, depois de ouvir um homem morrer na cruz, ter as mãos, os pés pregados, e ele não reagir, e mandarem o insultarem, desafiarem para ele descer da cruz, e ele não descer, ele ser colocado no sepulcro, com uma pedra enorme na frente, e alguém me fala, não, ele está vivo. Será que eu acreditaria também na palavra, só na palavra de um amigo? Então, não exageremos a nossa condenação a Tomé. Jesus não agiu assim. Jesus teve pena. Jesus teve misericórdia. Eterna é a sua misericórdia. 8 dias depois, portanto no domingo seguinte,